Damos início a mais um programa Anatomia do Poder e hoje temos como convidada especial a professora Samantha Meyer, uma das grandes constitucionalistas do Brasil, professora titular de Direito Constitucional da Uninove, aqui no estado de São Paulo, e foi eleita recentemente para a vice-presidência da Academia Internacional de Direito e Economia, constituída de 25 acadêmicos, 25 acadêmicos juristas, 25 acadêmicos economistas, entre os quais temos Delfim Neto, temos José Serra, temos Roberto Macedo, entre os juristas, ministros como o ministro Nelson Jobim, Moreira Alves, Marco Aurélio de Mello, e será a vice-presidência do ministro Francisco Rezec, que está sendo eleito para presidente da academia, na ausência do grande presidente que foi saudoso presidente Ney Prado. Tem diversos livros escritos e a sua tese de doutoramento foi uma das teses mais ousadas à época para o direito brasileiro, que foi o discurso do ódio. Essas legislações que inoculam o ódio como uma forma de proteção daquilo que eles denominam os valores da nacionalidade, que normalmente não representam valores, representam, ao contrário, a divisão de valores dentro de um país. E com muita pertinência, no seu livro, que foi editado pela Revista dos Tribunais, ela demonstra que, efetivamente, o discurso do ódio não leva ao crescimento de nenhuma nação. Vamos falar hoje sobre direito constitucional, principalmente sobre as grandes reformas que o Brasil precisa. É minha confreira na Academia Internacional de Direito e Economia e na Academia Paulista de Letras Jurídicas. Minha queridíssima Samantha, já começando, como você vê as reformas necessárias para o Brasil nesse momento? Bom, professor Luiz, muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra estar aqui ao seu lado. E acho que as reformas são essenciais para qualquer governo, né? E de extrema delicadeza, principalmente se a gente analisar não só juridicamente, mas politicamente o nosso novo governo. Isso porque nós tivemos um presidente eleito sem coligações, de um partido pequeno. E nós sabemos que todas as reformas que são necessárias para o país, a reforma previdenciária, a reforma tributária, até mesmo uma reforma política, necessitam, para serem aprovadas, do parlamento, porque elas são feitas por meio de emendas constitucionais que exigem um quórum mais rigoroso para aprovação, né? Votação em 2 turnos, quórum de 3/5, tanto na Câmara quanto no Senado. Para isso, a gente analisando os governos anteriores, é necessário que o governo forme uma base sólida para aprovar essas matérias. E que são matérias que normalmente restringem direitos ou tiram direitos da sociedade, principalmente quando a gente fala da reforma da Previdência. Isso deixa os parlamentares numa situação muito delicada. Por quê? O quórum é alto, a votação é nominal, então a população vai identificar quem votou a favor, quem votou contra, e isso tem um custo. E é tudo que os parlamentares não querem. Então eles precisam do aval do governo, estarem na base do governo, para aprovarem as reformas que são necessárias para garantir a governabilidade do país. Sem essas reformas, não vão vir investimentos e o país não vai crescer tudo aquilo que necessita crescer. Aliás, você diz bem, um dos grandes problemas é praticamente a inexistência de base. Sim. Porque a imprensa não deu cobertura nenhuma à presidência. Quando ele era candidato, ele ganhou através de redes sociais. Sim. Os horários gratuitos de televisão, ele tinha 10 segundos contra 4 minutos e alguma coisa do candidato Alckmin e quase 3 minutos do candidato Fernando Haddad. E ganhou com uma diferença de 12 milhões de votos. E o próprio partido dele, que tinha 3 deputados, passou a ter 53. Agora, era uma grande renovação do Congresso, muito sem nenhuma passagem anterior pelo Legislativo, se exerce o primeiro mandato. Então, a dificuldade de
orientar as suas próprias bases para que elas possam entrar unidas, só agora que começa a haver o consenso de que a necessidade da base governamental ser uma base unida para convencer as outras que não fazem parte. Então, nós vivemos esse período de 6 meses de turbulência que, a meu ver, pode estar terminando, passando a reforma previdenciária ainda na Câmara, se não antes do recesso, logo depois do recesso. Agora, indiscutivelmente, sem essas reformas, sem os lobbies que se criaram contra a reforma, sobre aqueles que vão perder privilégios, sobre aqueles que não querem para as eleições municipais de 2020 terem o ônus de terem que votar contra esta ou aquela categoria, eles, entretanto, sabem que se não houver, o Brasil caminha a passos largos para uma Grécia ou para uma Venezuela. Então, eles têm necessidade da reforma. Querem ver qual é o menor custo político que terão no momento da reforma. Agora, há um dado que me impressiona. Os poderes, que, enfim, não são poder legislativo para aprovar, mas que têm os privilégios, quer dizer, todos os servidores públicos nas 3 esferas de governo, esses exercem uma pressão de defesa exclusivamente dos seus privilégios. E são esses que criam obstáculos e jogam que os grandes prejudicados serão os que ganham pouco, o que não é verdade. Esses serão os mais beneficiados, porque vão ter um patamar para pagamento muito mais elevado de isenção do que tem atualmente. Os que vão pagar, você vê, por exemplo, quem recebe em média R$1.400, que é o CETEM, o regime geral, a média de R$1.400 para aposentado, contra 8.000 do Executivo, 14.000 do Ministério Público, 18.000 do Poder Judiciário e 28.000 do Legislativo. Quem será prejudicado não será o povo. Não. Exatamente. E esse é um dos pontos, realmente, em que terá que haver uma campanha de esclarecimento melhor do que aquela que tem chegado até o povo. Com certeza. Eu acho que o desafio hoje da presidência da República, e não apenas desse governo, de todos, que nós temos um alto índice de fragmentação partidária no Congresso, somos campeões em fragmentação partidária, 38 partidos, então isso dificulta muito a negociação do líder do governo com tantos partidos, com direito a voto, isso é bastante difícil. Acho que o nosso sistema de governo não facilita. Se tivéssemos um sistema parlamentarista, a aprovação dessas reformas seria muito mais fácil, porque o líder, o chefe de governo viria do próprio legislativo, então ele já contaria com a maioria, o que facilitaria essa aprovação, porque o parlamentarismo também fortalece os partidos políticos, que é hoje o que a gente tem uma fragilidade muito grande com esse excessivo número de partidos, então isso é um embate. E uma outra questão, que aí vem da própria Constituição de 88, como bem colocava o professor Ney Prado, a nossa Constituição colocou muitos direitos sociais e matérias que talvez não devessem ser tratadas no nível da Constituição. Direito previdenciário teria que ser tratado ao nível da legislação ordinária. Então as alterações seriam feitas por maioria simples, isso facilitaria muito a governabilidade. E, salvo engano, acho que isso estava na proposta de reforma do governo, a desconstitucionalização da matéria previdenciária, porque nós sabemos que se não for aprovada esta reforma da maneira com que foi proposta pelo Executivo, e ao que tudo indica não será, é questão de tempo, nós temos que fazer uma nova reforma para garantir essas contas, justamente, professor, para combater esses privilégios que o senhor colocou, que não vão ser combatidos, ao que tudo indica, nessa reforma. Então a questão vai voltar, a gente está sempre, já tivemos 3, 4 reformas previdenciárias pós-Constituição de 88 e nunca conseguimos a ideal. Exatamente. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar falando sobre esse tema no segundo bloco.